início a mais uma aula aí, né, do programa de monitoria do GB, da disciplina de estudo, Introdução ao Estudo do Direito 1, né? Eu sou o Yuri Ramos Potente, sou monitor dessa matéria nos próximos meses. Estou aí somente para somar. Como eu sempre digo nos outros vídeos, sou aluno igual a vocês, né? Mas vou tentar lhes ajudar nessa caminhada aí extensa que nós temos pelo direito, né? Principalmente nessa matéria introdutória. Hoje o conteúdo que eu vou tratar, explanar, né, um pouco, é sobre o processo legislativo, tá? Somente ele. Ele é um conteúdo bastante extenso, tá? Porque tem uns ritos de tramitação, cada rito vai tratar de uma certa espécie de lei, né? Como a PEC, ela tramita num rito diferente da lei ordinária e etc. Beleza? Então hoje eu vou tratar só do processo legislativo, porém não vou esgotar o tema pela sua extensão e até uma certa complexidade, tá? Não é um tema impossível de se aprender, porém ele exige um pouco de aprofundamento aí nos estudos, tá? Nos estudos além de slides e etc. Então vamos lá. A formação de uma lei, né? Como é que se dá uma lei? Como é que é construída uma lei? Quem dá a iniciativa, quem promulga, quem discute, quem veta, quem sanciona? Nós vamos tratar tudo isso nos próximos slides. Então vamos lá. A elaboração e o desdobramento da lei. Dentro desse tópico, nós vamos tratar da iniciativa, das comissões, a revisão do projeto, da sanção, da promulgação e da publicação. Então vamos lá. O processo legislativo ele é estabelecido pela Constituição e se desdobra nas seguintes etapas, como eu já mostrei, né? A iniciativa da lei. Conforme dispõe o artigo 61 da CF, a iniciativa compete a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, e está lá no artigo 61, tá? A qualquer membro da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, aqui é um sistema bicameral, né? Um vai ser a casa revisora e outro vai ser a casa a iniciadora e outra vai ser a casa revisora, e vice-versa. Ao presidente, ao STF, aos tribunais superiores, ao PGR e aos cidadãos. Caso vocês não sabiam, né, nós, cidadãos, podemos propor um projeto de lei. Porém, né, a iniciativa do presidente da República ela pode ocorrer sobre duas modalidades. O chefe do executivo pode encaminhar um projeto em regime normal, caso em que o andamento será comum aos apresentados por outras fontes. Mas, né, poderá o presidente solicitar urgência na apreciação de projetos de sua iniciativa. Essa hipótese que nós estamos tratando, em que a matéria deverá ser examinada pela Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sucessivamente, pelo prazo de 45 dias. Porém, se esse prazo for esgotado, este sem manifestação, o projeto entrará na ordem do dia em caráter prioritário, consoante dispõe o parágrafo 2º do artigo 64 do texto constitucional. Beleza? Agora passando pelas comissões, né?
é uma das etapas mais importantes aí da, da tramitação do projeto, mas isso não exclui a importância das outras, tá? Veremos agora. Uma vez que esse projeto ele é apresentado, ele passa por diversas comissões parlamentares, as quais se vincula por seu objeto, tanto no Congresso Nacional quanto nas duas casas. Passado pelo crivo das comissões competentes, deverá ir ao plenário para discussão e votação. Não é todo projeto que que necessariamente precisa de deliberação do plenário, tá? Isso aí depende do rito, depende da discordância e etc. Porque há projetos que passam apenas pelas comissões. E nós temos as comissões de mérito e as comissões de admissibilidade, né? Essas comissões, ambas são comissões temáticas, onde nas comissões onde o presidente da Câmara, né, dá o despacho, ele vai direcionar esse projeto de lei para as comissões responsáveis daquele assunto, né? Por exemplo, é um projeto de lei que trata de direitos humanos, é um projeto de lei que trata do desmatamento, é um projeto de lei que trata que são os assuntos relativos às mulheres. Então esse projeto de lei vai ser despachado para essas comissões, onde o presidente dessa comissão irá escolher um relator e esse relator irá emitir um parecer sobre aquele projeto, onde esse parecer será votado internamente às comissões e será passado assim sucessivamente. Caso haja discordância, ele irá a plenário. As comissões de admissibilidade, que é a CCJ e a CFT, que é a Comissão de Tributos, né, elas têm um caráter terminativo, ou seja, caso haja a inconstitucionalidade desse projeto e a CCJ apontar essa inconstitucionalidade, esse projeto será arquivado, tá? Por isso elas têm um parecer terminativo. Essas duas comissões, elas se destacam, beleza? Outra coisa, fugindo um pouco do assunto, o presidente da República, ele não pode, quanto à iniciativa de uma lei, propor uma PEC, porque essa prerrogativa pertence ao poder legislativo, tá? Quanto ao poder reformador, nesse sentido. Isso vocês vão estudar em direito constitucional, beleza? Quanto à revisão do projeto, o projeto ele pode ser apresentado na Câmara ou no Senado Federal. Desculpa, acabei bocejando. Então vamos lá. Quando esse projeto ele é iniciado na Câmara, o Senado funcionará como a casa revisora e vice-versa, como eu disse lá no início, né? Com a circunstância de que esses projetos eles serão encaminhados pelo presidente, ou o STF, ou os tribunais superiores, eles serão apreciados primeiramente pela Câmara dos Deputados. Se a Casa Revisora aprová-lo, deverá ser encaminhado à Presidência da República para sanção, promulgação e publicação. Se o rejeitar, será arquivado. Se apresentar emenda, voltará à casa de origem para um novo estudo, né? E caso não for admitida a emenda, o projeto será arquivado, beleza? Quanto à sanção, depois de passar pela toda aquela fase de deliberação
legislativa, a sanção ela consiste na aquiescência, né, ou seja, na concordância do chefe do executivo com o projeto aprovado pelo poder legislativo. Nós temos que essa sanção, essa participação dos poderes quanto ao veto, promulgação, etc., nós temos aquele princípio de freios e contrapesos, tá? Isso vocês também verão lá lá para o terceiro período, em teoria política, ok? Então nós temos que a sanção é um ato de alçada exclusiva do Poder Executivo, do Presidente da República ou dos governadores estaduais, prefeitos municipais, etc. Tá? Na esfera federal, dispõe o presidente no prazo de 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. A sanção ela pode se dar de duas formas, tá? Ela pode ser tácita ou expressa. Nesse sentido, ocorre a primeira espécie quando o presidente da República deixa de escoar o prazo sem manifestar-se. É expressa quando declara a concordância em tempo oportuno, tá? Nessa hipótese de veto, o Congresso Nacional, as duas casas reunidas, disporá de 30 dias para a apreciação. Nessa apreciação, para que o veto ele seja rejeitado, é necessário o voto da maioria absoluta dos deputados e dos senadores, em escrutínio secreto. Caso esse prazo seja vencido sem deliberação, o projeto entrará na ordem do dia da sessão seguinte em regime prioritário, em caráter prioritário, tá? Agora, quanto à promulgação. Promulgação. A lei passa a existir com a promulgação, que, em sentido ordinário, é o ato do chefe do Poder Executivo. Consiste na declaração formal da existência da lei. Se for rejeitado o veto presidencial, será o projeto encaminhado à presidência, para que, efeito de promulgação, no prazo de 48 horas. Esta, não ocorrendo, o ato competirá ao presidente do Senado, que disporá de igual prazo. Se este não promulgar a lei, o ato deverá ser praticado pelo vice-presidente daquela casa. Essa questão do veto, eu só estou dando uma passada, uma breve explicação, eu vou abordar mais à frente, tá? Quanto à publicação, né? Nesse sentido, nós temos que a publicação, para que feche o ciclo do desdobramento e elaboração da lei, ela se torna indispensável para que a lei entre em vigor e deverá ser feita por órgão oficial. Temos que, após a publicação dessa lei, ela precisa entrar numa vacância, o que nós chamamos de vacatio legis, que é a vacância da lei, que é um período mínimo para que ela entre em vigor, né? Para que os tribunais, os juízes, advogados, etc., tomem conhecimento dessa lei. Tratando-se do veto, ele é um ato pertencente ao presidente da República, tá? No que tange o interrompimento da aprovação, né, daquele projeto que foi passado pelas casas legislativas. Porém, o veto ele não é irrecorrível, tá?
ele também trabalha em cima daquele sistema de freios e contrapeso, né? E vamos lá. Característica do veto, né? O veto ele pode se dar de duas maneiras, tá? Ele pode ser político ou ele pode ser jurídico. Político no sentido de que o presidente da República ele é um representante do povo, né? Nesse sentido, um representante escolhido, né? Pela soberania popular, pelo voto. Ele trabalha no sentido de que a matéria aprovada pelas casas não representa o anseio social, tá? Nesse sentido, ele trabalha com veto. Ele pode ser jurídico quando ele afirma que esse projeto de lei discutido e liberado pelas casas vai contra a Constituição, tá? Então, ele trabalha como um guardião da Constituição, num sistema preventivo, tá? Nós encontramos esse instituto lá no artigo 66, 66 da Constituição, no seu parágrafo 1, tá? Fazendo a leitura dele, ele está escrito assim: se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. O presidente ele não pode vetar, simplesmente vetar, pensar, eu não gostei e vou vetar. Ele precisa expressar, externar o motivo, né, daquele veto. O veto somente poderá ser trabalhado sob o parágrafo, inciso e a linha. Nesse sentido, o presidente ele não pode vetar um projeto ou um artigo, etc., e vetar apenas uma palavra, mudando o sentido daquela lei, mudando o sentido daquele parágrafo. Tá? Isso fica expressamente proibido e expressamente escrito no artigo 66, parágrafo 2º, né? Onde diz: o veto parcial, né, somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou alínea. Aí nós temos de que o silêncio, entre aspas, do presidente, né, importará a sanção automática da lei. Artigo 66 também, né, parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará a sanção. Aí dando continuidade, né, no parágrafo 4º. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento. Só poderá ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, tá? Então temos que, quando o Congresso quer derrubar o veto presidencial, eles irão montar uma sessão conjunta entre as casas, onde o presidente do Senado irá deliberar essa sanção por voto de maioria absoluta. Por mais que seja uma sessão conjunta, as casas votam independente. Nesse sentido, as duas casas precisam aprovar a derrubada do veto, beleza? Então, dando continuidade no artigo 5º, diz lá: se o veto não for mantido, será o projeto enviado para a promulgação ao presidente da República. Por isso que eu coloquei essa promulgação forçada, entre aspas, tá? Porque no caso, o Congresso derrubou esse veto e está reenviando o projeto para o presidente para ele fazer essa aprovação. Dando continuidade no parágrafo 6.
Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, onde nós já lemos, né? O veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Aí, parágrafo 7º e último, né? Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos termos dele ter passado pela sessão conjunta, né? Nos casos do parágrafo 3º e 5º, o presidente do Senado a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Então, podemos perceber que se o presidente da República receber a derrubada desse veto e mesmo assim ele não quiser aprovar a lei, sancionar, publicar, etc., o presidente do Senado pode fazer essa promulgação, tá? Essa sanção. Caso o presidente do Senado não faça, o vice pode fazê-lo, tá? A Constituição ela se limita a nomear até o vice-presidente do Senado, tá? Então, tirando conclusões, nós temos que o veto ele não é absoluto. O veto ele trabalha sobre o que eu disse repetitivamente, o sistema de freios e contrapesos. O presidente da República não pode simplesmente vetar um projeto de lei por iniciativa particular, privada não, por iniciativa particular, por não gostar de um projeto. Ele precisa expressar e externar os motivos daquele veto. As referências, né? Nossa querida Constituição, a CF, lá, gente, questão interpretativa também, a gente consegue resolver muita coisa, a gente consegue entender muita coisa. É claro que às vezes nós, estudantes que estamos iniciando, é uma leitura bem assim, robusta, rebuscada, etc. Mas a gente acaba acostumando quando se faz essa leitura, tá? Siga aí os canais de informação do IB. E mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Yuri Ramos Potente. Meu número para contato está aí, né? Assim como o meu e-mail. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e estou à disposição para eventuais dúvidas. Beleza? Obrigado, forte abraço.